vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu só dar alguns avisos para vocês. Nós vamos gravar essa palestra aqui com a única finalidade de ficar no nosso portfólio, do escritório e também da GHP, se eventualmente quiser usar aí nas suas campanhas de marketing, né? Agora, em nenhuma hipótese é obrigatório vocês ficarem com a câmera aberta, não é necessário, mas quem quiser, quem tiver disponibilidade de ficar com a câmera aberta, presume-se que está de acordo com o uso da sua imagem nessas eventuais campanhas, beleza? Como é que vai ser o formato aqui? O formato aqui é mais de um bate-papo. Gostaria que vocês participassem, podem interromper a qualquer momento, estou com dúvida, vamos aprofundar nessa questão aqui, para que eu não fique aqui falando sozinho, beleza? Beleza. O que nós vamos buscar aqui hoje? Eu quero que vocês encontrem respostas para o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, qual que é a diferença, qual que é a diferença entre controlador, operador de dados, o que é o encarregado de proteção de dados, uma área que afeta muito vocês do marketing, que são os cookies. Essa é uma discussão muito complexa, tá? A gente vai chegar nesse ponto. A questão do consentimento para captura de leads, por exemplo, medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados e muito mais. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Adriano Oliveira, sou advogado, especialista em Direito Digital e Gestão de Riscos, né, Compliance, sócio aqui do escritório Adriano e Débora Advocacia, e esse aqui é o nosso time, é o time do escritório. Sou eu, a minha esposa Débora, né, especialista na área de família, sucessões e também criminal, e o nosso mascote de CRO. LGPD. Vou começar com alguns conceitos básicos. Qual que é o objetivo dela? O objetivo da LGPD é proteger a privacidade, proteger os dados pessoais da pessoa física, tá? Vigência. Ele nasceu lá atrás, em 2018, no então governo Temer, em agosto de 2018. Teve um prazo para as empresas se adaptarem, tá? Depois esse prazo foi prorrogado algumas vezes em razão da pandemia, e desde 1º de agosto de 2021, a lei está valendo 100%, inclusive as multas. Aqui ela se aplica. A LGPD se aplica praticamente a todas as empresas do Brasil, porque 99,9% das empresas elas têm fins econômicos e elas lidam com dados pessoais. Tem algumas exceções, mas não é o caso aqui da GHP. Por exemplo, para fins de segurança nacional, ela não se aplica. Para fins jornalísticos, ela não se aplica, mas que não é o caso aqui. E princípios. Ela traz vários princípios. Como o princípio da segurança, a empresa ela é obrigada a adotar medidas para proteger os dados pessoais, e o princípio da finalidade. Você lembra agora atrás que eu disse para vocês qual é a finalidade da gravação desta palestra? A finalidade é ficar no portfólio do nosso escritório, da GHP, e ser divulgado nas redes sociais como uma campanha de marketing. Eu posso pegar essa gravação e vender para uma empresa de terceiros? De maneira nenhuma. Se eu fizer isso, eu estou desvirtuando a finalidade. Então, essa é a regra. Então, quando vocês forem capturar dados de clientes, de leads, de usuários, vocês têm que mostrar claramente qual é a finalidade e utilizar para aquela finalidade. Mas, Adriano, uma dúvida. No começo da reunião, você disse que essa imagem poderia ser usada para esses fins que você disse, Sim. Mas e se passar uma semana eu não concordar que a minha imagem vai ser usada mais? E aí é só você mandar um comunicado, que olha, eu não quero mais a utilização dos meus dados, porque todo titular, ele tem direito à eliminação dos seus dados. Independente de prazo, pode ter passado um ano, aí eu falei, cansei, agora você só para de usar minha imagem. Existe isso? Perfeito, Guilherme, é isso aí. Isso vale para todo mundo. Vale para todos os negócios. Então... Entendo. Mas a última dúvida é que eu estou pensando no sentido de se eu compro um material na internet de uma pessoa nesses sites que vendem vídeos e é um material de uma pessoa, ainda assim essa pessoa, ela pode exigir em algum momento que esse material seja retirado da internet? Não, aí
Como assim? Eu não entendi. Você compra um curso, por exemplo? Não, é porque aqui na agência, para produzir materiais, a gente compra vídeos de pessoas fazendo coisas para a gente montar um vídeo final. E eu estou usando a imagem dessa pessoa, entende? São vídeos normais, em sites que vendem esses vídeos de pessoa, sei lá, dançando, fazendo tarefas do dia a dia, e aí eu uso a imagem dessa pessoa em materiais meu na GHP. Ah, tá. Mas aí você compra, você paga por isso. Pago por O isso. banco já é autorizado no caso. A imagem do banco já autoriza. Você me Isso. corrija se eu estiver errado, mas, tipo, acho que, nesse caso, a pessoa em si, ela não pode falar para usar a imagem, porque está sendo usado através da autorização do próprio banco que a gente está buscando, hein? Ela Então, teria que buscar um banco, no caso, né? Eu não, acredito. eu vou adiantar uma questão polêmica aqui, que numa assessoria que eu estava prestando para uma agência aqui de Três Pontos a respeito de banco de dados de imagem. Veja bem, pessoal, nós temos o banco de dados de imagens público e privado. Público e o privado é aquele que você paga, tá? Quando você utiliza a imagem de uma pessoa, quando você utiliza a imagem de uma pessoa para uma fotografia ou para um vídeo, você tem que ter autorização expressa dela. Então, quando você vai no banco de dados e faz a captura dessa imagem, para usar nas suas campanhas, possivelmente você vai arrumar um problema, uma dor de cabeça, porque você não tem autorização do uso de imagem. Ah, mas o banco de dados tem. Negativo. Se vocês olharem com atenção, lerem os termos de uso, você vai ver que eles não se responsabilizam por essa autorização de uso de imagem. Isso aí eu não sabia. Eu não sabia que era assim. A maioria dos que eu analisei 3, eles não autorizam, não autorizam. Então, nesse caso, Guilherme, quando você vai trabalhar com a imagem de uma pessoa, você vai fazer um termo de uso de imagem com ela. Olha, Mas é porque a gente usa muito o banco de imagens, então a gente não tem um contato direto com a pessoa, é mais com o banco de imagem, porque seria um pouco inviável da gente ir atrás de cada pessoa e fazer esse processo. entendi. Então, você vai no banco de imagens. Assim, a regra, quando você identifica um risco, a regra é você tentar mitigar esse risco. Você mitiga risco através de um termo de uso de imagem. Mas se você não tem essa possibilidade, você tem duas opções. Ou você enfrenta o risco, ou você deixa de utilizar, elimina o risco por completo, você deixa de utilizar aquela imagem, compreendeu? Não entendo. É porque no nosso caso é inviável eliminar o risco, né? Porque Sim, são sim. muitas imagens, mas eu entendi. Eu vou te dar um outro exemplo aqui do escritório. Tem um pessoal que faz o marketing aqui pra gente. Aí eu peço para ele, faz um post assim, assim, assado. Aí ele vai lá e me traz uma imagem de uma pessoa identificada. A pessoa identificada é o rosto, tá? Já basta. Trouxe o rosto de uma pessoa identificada. Eu falo para ele, de onde você tirou isso? Eu tirei do banco de imagens e tal. Eu falei, não, você pode até tentar colocar uma silhueta de uma pessoa e tal, mas não identifica o rosto da pessoa. Porque eu não quero correr esse risco. Mas para vocês é diferente. Para vocês têm que enfrentar o risco. Assim, No caso, Adriano, se a gente for utilizar, por exemplo, a imagem de uma pessoa, só que, sei lá, contratei uma influenciadora digital. Aí ela vai, faz os vídeos lá, manda pra gente, tudo mais. Aí, nesse caso dela mandar pra gente, tipo, sei lá, ela mandou no WhatsApp dela, o vídeo dela pra gente utilizar e tudo mais. Esse contato ali no WhatsApp, mostrando que ela me deu autorização, já serve como uma proteção para a gente utilizar a imagem dela, ou explicitamente precisa ter um termo de responsabilidade ali, onde ela assina, dando direito autoral à imagem dela? Vamos lá. A gente tem duas situações. Nesse caso aí, que me parece, você está trabalhando para ela, né? Na verdade, ela está trabalhando para mim, né? Eu contratei ela. Me explica melhor, eu não entendi essa parte. Por exemplo, a gente faz aqui propaganda para alguns clientes. E a gente usa muito de influenciador digital. Só que entendi. o influenciador digital ele faz o vídeo, posta no Instagram dele, collab ali e pronto. Só que a gente vai além disso. A gente pega esse vídeo para que a gente consiga utilizar anúncio, para gerar lead, para fazer toda essa movimentação. E aí,
só da pessoa estar encaminhando esse vídeo para a gente ali no WhatsApp, dando autorização, né, aquela conversa, isso já se enquadra, né? A gente já tem o direito de usar a imagem, ou precisa, em todos os casos, a gente ter ali o termo de direito de imagem? Entendi. Olha, ela tem que consentir com o uso da imagem dela expressamente, tá? Um termo de uso de imagem, ele pode ser pelo WhatsApp, mas ela tem que deixar claro, eu, fulano de tal, CPF tal, autorizo o uso da minha imagem por tempo determinado ou indeterminado, para finalidade tal, para finalidade tal. Você tem que ter alguma coisa, ainda que seja pelo WhatsApp. O WhatsApp também é prova. Tem que ser de forma A formal. própria assim, gravação também pode ser, né? Exatamente, uma gravação, igual o Luiz disse. Uma gravação, por exemplo, igual aqui, que a gente está conversando. Eu autorizo o uso da imagem, beleza, tá valendo. Mas, assim, regra geral, o aconselhável é vocês terem um contrato com a influenciadora. Tenham um contrato com ela, né? Trabalhando todos os negócios que vocês vão fazer, todas as finalidades, valores e todos os usos de imagem que vocês vão fazer a respeito, entendeu? Entendi. Basicamente, você põe na cabeça, olha, no serviço de vocês, de marketing, de utilizar a imagem, de captar dados, vocês têm que ter três pontos de atenção. Primeiro, consentimento da pessoa, consentimento, tá? A finalidade, você tem que falar para ela qual é a finalidade que você vai fazer e continuar utilizando para essa finalidade. E terceiro, você tem que alertar ela que ela pode eliminar os dados a qualquer momento. Porque é um direito dela. Tá? Entendi. Então, voltando, podemos voltar aqui? Vamos lá. Show. Então, vamos lá. Então, o princípio da finalidade, que é esse que a gente está em discussão. Se você faz a captura de dados lá no site do seu cliente e tal, e para finalidade determinada, que é mandar e-mail marketing, beleza. Se o cara consentiu, tudo certo. Agora, vocês não podem vender essa mala, né, como fazia antigamente, vender essa mala direto, esse banco de dados de e-mail para outras pessoas, para terceiros. Por quê? Olha um caso que eu trago para vocês aqui, ó. A pessoa física foi até a construtora, informou os dados dela para fazer um contrato de financiamento habitacional. A construtora foi e compartilhou dados com instituições financeiras. Dano moral, vai pagar R$10.000. Como é que é? Olha, você, Gustavo, vai comprar uma casa. Aí você vai lá na Terra Brasil da Márcia. A Márcia fala, eu preciso dos seus dados pessoais para fazer o contrato. Você fornece. Qual que é a finalidade? Fazer o contrato, correto? A Márcia pega os seus dados e repassa para instituições bancárias, para financeiras. Para ver se você tem ali limite, se você consegue aprovar um financiamento, alguma coisa do tipo. Não. Para elas ficarem te atormentando, vendendo crédito financeiro para você. Mas é isso, Adriano, isso é basicamente o que o Facebook faz, o que o Google faz, né? Porque eles pegam nossas informações e direcionam os anúncios para a gente de pessoas que a gente nunca viu na vida, elas sabem que a gente tem interesse em determinada coisa. Mas o Facebook, eu até passei essa mensagem para o Gustavo, depois eu compartilho com vocês aí. Não sei se o Gustavo compartilhou. Deixa eu ver o que você acha. Não cheguei a compartilhar, não. Aqui, ó. União Europeia vai impedir dona do Facebook de usar dados pessoais em anúncios. Logo, logo vai chegar no Brasil. Isso é um medo que eu já, às vezes, martelo na minha cabeça de ver esses assuntos, porque a gente trabalha, o nosso forte aqui é muito também o tráfego pago, né? Sim. E aí, como que isso vai evoluir nos próximos anos, ainda para mim é meio nebuloso. Então, mas vocês vocês são muito criativos, vocês já tem que pensar numa saída. Porque essa notícia que eu falei agora é de dezembro de 2022. Se aconteceu lá, vai chegar aqui. Isso tem sido conversado já tem uns anos já. Isso aí cada ano que passa vem ficando mais complicado. E uma coisa que eu vejo muito ali, principalmente no Facebook e no Instagram, que é onde tem a forma de você colocar os interesses, o comportamento das pessoas, é que vez ou outra eles vão deletando alguns lá, né? Igual, por exemplo,
fazendo aqui algumas campanhas para corretor de imóveis. Antes eu conseguia colocar lá para atingir especificamente corretor de imóveis. Exatamente. Hoje não. Hoje eu tenho que ir ali meio que arrumando outras formas, entendeu? É isso mesmo. E aí talvez possa ter algo comum. Ô, Adriano, eu queria saber, mais ou menos, a tua opinião sobre essa lei, assim, tipo, um pouco mais rigorosa sobre os dados. Eu sei que é importante, mas, por exemplo, quando eu tive aula de direito na faculdade de publicidade, acho que foi em 2018, na época, e eles já estavam falando dessa implementação, que ia barrar, que ia, tipo, ia ser muito difícil e tal. E demorou muito para acontecer, porque eu acho que o mercado não está deixando isso acontecer. E aí eu não sei qual que é a sua opinião, se você acha que essa lei, eu acredito realmente que ela deve sim proteger nossos dados, mas ela vai atrapalhar muito o mercado. E até quando, tipo assim, essa lei vai conflitar com o mercado, do mercado fala assim, gente, não vai rolar, sabe? Entendi. Vamos lá, Luiz. O que está acontecendo é realmente uma mudança de mentalidade, sabe? E veio para ficar, eu te falo isso, veio para ficar. Eu vou comparar com o Código de Defesa do Consumidor. Eu acredito que você nem era nascido há 30 anos atrás. E quando ele veio, as empresas fizeram lobby para que não pegasse. Nossa, vou defender o consumidor e tal, e tal, e tal. Hoje, toda empresa ela tem ciência da importância de atender o consumidor de acordo com a lei, ela tem um exemplar do CDC no seu estabelecimento e conseguiu, né, conviver harmonicamente o negócio e o CDC. LGPD é a mesma coisa. Nesse começo, realmente, é difícil. E eu vou te explicar, assim, você disse 2018, né? 2017, 2018, eu estava fazendo a minha pós em Direito Digital. E quando eu fui fazer Direito Digital e Compliance, estudar LGPD, que na verdade eu peguei o nascedor dela, eu estava estudando o GDPR, que é da Europa, as pessoas olhavam para mim e falavam, você é louco, você é maluco, você acha que você vai ganhar dinheiro com isso daí? Com digital? E logo depois veio a pandemia, e logo depois veio a LGPD, e bombou, e veio para ficar. Por quê? Porque é uma tendência mundial. Para você entender melhor, há muito tempo que já se tem lei de privacidade na Europa. Cada país tinha o seu. A Alemanha, a Itália, Portugal e tal. Em 2016, a União Europeia ela senta, os membros sentam e conversam e elaboram um regulamento único, que é o GDPR. E eles dão 2 anos para todos os países, todas as empresas da Europa se adaptarem. Então, em 2018, quando ele entra em vigência, ele fala o seguinte, olha, para coletar dados de europeus, para as empresas trabalharem aqui, elas vão ter que obedecer essa lei de privacidade, tá? E mais, as empresas que são sediadas fora da Europa, por exemplo, no Brasil, mas que coletem dados de europeus, também tem que observar a lei, e o país de origem dessa empresa tem que ter um regulamento igual. Então, ela meio que forçou os demais países a criarem uma lei. Então, quando a GDPR ele entra em vigência na Europa, em maio de 2018, o Brasil não tinha uma lei de proteção de dados, os negócios brasileiros foram paralisados. E aí é um exemplo que eu cito muito nas minhas palestras, que é o exemplo da Radiosnet aqui de Três Pontas, do William. Na época, o William, ele, junto com o Rodrigo lá de Perroche, eles tiveram que bloquear o IP da Europa para que eles evitassem de capturar dados de europeus, porque o Brasil não tinha uma lei, eles estavam infringindo a legislação da Europa. E foi por isso que a LGPD foi votada em 3 meses, rapidamente. Ela foi votada, de maio a agosto ela estava pronta. Para quê? Para que fomentasse, para o Brasil continuasse a fazer negócios com a Europa. Agora, de lá para cá, igual tivemos um prazo mais estendido, porque era algo novo para as empresas se adaptarem, veio pandemia e tal. Só que agora já está valendo. Agora, 2023 para 2024, vocês vão ouvir falar muito de LGPD. Será que a gente não vai precisar criar uma identidade digital, não?
Identidade digital. Sim, seja mais específico. Como assim? Porque, assim, se eu for fazer um cadastro em qualquer coisa, eu necessariamente tenho que passar meus dados. Sim. E, às vezes, eu posso ter, sei lá, um CPF que eu posso usar digitalmente, como se fosse um cartão virtual, onde eu vou ter esses dados, né, protegidos, mas ele é validado através de um código. Não sei Entendi. se isso... Eu acho que faz sentido. Talvez Ah, você tenha aí um produto viável para ganhar dinheiro, hein? Ó, entendi. Eu acho uma legal. coisa que eu ouvi muito também, Adriano, Ah, pegando o gancho disso que você está falando, só que mais para o lado da Rússia. Teve um tempo ali no ano passado, mais para o final do ano, que as minhas campanhas estavam sendo reprovadas. Aí você vê, eu nem estava anunciando lá para a Rússia, mas quando eu vou montar minha campanha, eu consigo colocar o objetivo dela. Se eu quero captar leads, se eu quero que a pessoa me curta no Instagram, se ela veja um vídeo e tudo mais. Quando eu usava o objetivo da pessoa clicar e me mandar mensagem no WhatsApp, o Facebook ele me bloqueava falando que na Rússia esse objetivo não pode ser mais usado, alguma coisa do tipo, entendeu? Acho que era meio que um bug, porque o algoritmo estava entendendo que eu queria anunciar lá, só que eu não queria, mas já estava começando a ter esses problemas, assim, na Rússia. entendi. Então, vocês veem que é uma tendência mundial. Acredito com exceção da China, né, que sempre viola direitos das pessoas, mas eu acho que todos os países aí tendem a ter uma legislação de proteção de dados. Então, vamos lá, gente. Então, alguns conceitos mais profundos. Consegue identificar essa pessoa na foto? O Papai Noel? Se você consegue identificar, é um dado pessoal. O que são dados pessoais? Essa lista aí, ó. Nome, RG, CPF, foto, vídeo, celular, e-mail. Até aí, você consegue identificar uma pessoa. Só que a lei ela fala mais. Ela fala assim, aquilo que possa levar à identificação também é um dado pessoal, como uma geolocalização, por exemplo, o rastreador de veículo lá da Regiane, da Adiante, considerado, esse rastreamento é considerado um dado pessoal. Gostos, interesses e cookies, se usado para formar um perfil comportamental e identificar uma pessoa. E aqui um primeiro ponto, né, de atenção de vocês com relação a cookies. Em 2021, quando a gente estava implementando a LGPD no IPHost, houve um debate muito grande nesse ponto, porque, para mim, cookies sempre foi considerado dados pessoais. O Paulo Benetton, lá da agência Supimpa, que trabalha com o Rodrigo, estava participando, falou, não é, por isso. Só que a ANPD, que é a autoridade máxima em proteção de dados no Brasil, ela lançou, o ano passado, uma cartilha informando que sim, cookies são considerados dados pessoais. E como é que vocês trabalham isso no site do cliente de vocês? É da seguinte maneira. Você tem que fazer uma classificação de cookies necessários para o funcionamento do site ou aplicativo, do site, né, na verdade, e de cookies não necessários. Para os cookies necessários para o funcionamento do site, você não precisa do consentimento do usuário. Tá? Cookies necessários, você não precisa do consentimento do usuário. Por quê? Você tem uma base legal, que é o legítimo interesse da empresa. Para os cookies não necessários, e aí vem se eu não me engano, é o Pixel, né, do Facebook, do Google, sim, que vocês agregam, aí vocês precisam do consentimento da pessoa. Então, aquele padrão que se vê nos sites, na maioria, aceita, rejeita cookies, ele não atende à lei, ele não é legal, vamos dizer assim. Só que lá, então, ele não torna o site legal? Não torna. Eu vou depois mandar um exemplo para vocês aí do que é o correto. Então, você tem que ter, explicando para ele quais são as funcionalidades que ele pode habilitar e desabilitar. Entendeu? É como se eu tivesse uma página ali especificamente falando sobre essas informações e mais se aceitar ou não. Só que essa página ela pode estar lá dentro do meu site, não necessariamente eu preciso mostrar para ele, né?
Pode. Eu vou te mandar aqui, ó, agora para a gente já visualizar isso. Compartilhe com a turma aí, quer ver? Ó? Espera aí. Imagina, Breno, para de funcionar os cookies lá, não funciona mais pixel, não funciona mais tag, acabou o nosso serviço. Ia dar uma complicada boa, viu? Mas te falar que parece que é para isso que eles tentam caminhar, tá? Vou compartilhar com o pessoal aqui. Eu vou mandar, ó. Entra no link que vão visualizar melhor. Mas eu já mandei a imagem também. Você tem que ter uma opção de gerenciar cookies, tá vendo? Da onde que tá o link? Eu tô perdido. Eu mandei lá no grupo da empresa. Tá? Achei. Lá quando eu entro, ele dá a opção de gerenciar os cookies. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Agora, se for um site vitrine, como o nosso aqui do escritório, que eu não faço essa captura de cookies não necessários, o meu é só para funcionamento, eu não preciso do consentimento do cliente, então eu não me preocupo com isso. Vai depender do modelo de site que você está construindo. E o Adriano, deixa eu te perguntar, isso quando o meu site tem essas irregularidades, e quem que vem atrás de mim é a própria pessoa que ela entra com uma ação contra eu, ou existe isso aí? Assim, para se ajuizar uma ação, a pessoa tem que demonstrar um prejuízo a ela, tá? Se ela demonstrar um prejuízo a uma pessoa física, um usuário do site, beleza. Mas eu acho difícil com relação a cookies. Nesse caso aí, eu acredito que os órgãos públicos, o PROCON ou a ANPD, eles sim teriam interesse em te notificar para adaptar, para se adequar à lei. Mas, veja bem, num primeiro momento, a ANPD está tendo uma atuação preventiva, orientativa. Ela chega, é igual o fiscal do trabalho, chega, orienta que está errado e pede para corrigir. Na segunda vez, ela multa. Entendo. E quem que é, tipo, porque acredito que sejam muitas pessoas irregulares no Brasil ainda. Hoje eles estão abrangindo até que nível que tamanho de empresa? Existe isso? Não, então, eles estão se preocupando basicamente com as grandes, né, com as grandes empresas, para dar o exemplo. Eles não conseguem chegar em todo site, em todo mundo. Ele não tem estrutura. Está começando, ela começou a rodar faz 2 anos. Mas, por exemplo, esse ano, a ANPD ela já vai elaborar um manual de orientação de diretrizes para aplicar a penalidade. Então, ali a gente já vai ter um panorama do que vem pela frente. Entendi. Podemos continuar, pessoal? Vamos. Complicado isso aí. É complicado. E o dado pessoal sensível, o que é? São esses dados aí, ó, origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. São dados que orientam todo cliente a não capturar. Mas é necessário. Por exemplo, o clube lá de Alfenas, que a gente está fechando o contrato, ele quer implementar acesso por biometria facial. E lá são mais de 1.000 associados. Então, você imagina, se vazar um RG, vazar um CPF é uma coisa, agora vazar dado biométrico de 1.000 pessoas, o impacto é muito grande. Então, a gente vai trabalhar lá com medidas de proteção efetiva mesmo a esse ponto biométrico que ele quer implementar lá. Então, sim, vocês trabalham com esses dados? Não, né? Não. Se tivesse ali, né, como pegar a parte de renda, né, quanto a pessoa ganha ou tudo mais. Boa pergunta. Financeira seria interessante, mas essas aí não. Boa pergunta, Gustavo. Você me lembrou de uma coisa. Se me é que eu posso criticar a lei, né,
nesse ponto, faço a seguinte crítica, que é a seguinte. Na lei, na LGPD, ela não fala que dados financeiros ou dados fiscais são dados pessoais. E eu acho uma falha. Eu acho que deveria ter incluído aqui em dado pessoal sensível, porque é uma informação sigilosa, tá? Ela não diz. Você só vai encontrar a proteção da privacidade financeira da pessoa na Constituição. Não há nem mesmo uma lei, outra lei abaixo da Constituição que fala dessa proteção. Tem uma que fala lá no Código Tributário, mas ela é direcionada para os agentes fiscais da Receita, que eles têm que guardar, eles têm o dever de guardar sigilo. Mas veja bem, não é porque não está aqui que vocês não têm que proteger. Então, se no trabalho de vocês lidarem com dados financeiros e fiscais de pessoas, de clientes, trate como se fosse dado pessoal. Essa é a minha orientação. Por exemplo, Adriano, uma das coisas que eu tenho aqui, todo o resultado que a gente gera de investimento, né? Ele mostra lá o quanto a gente investiu, o quanto teve de retorno em venda, retorno financeiro, aonde que está essas pessoas que compraram, que acessaram o site, tudo isso eu disponibilizo. E normalmente, quando eu vou fazer alguma reunião de fechamento com algum potencial cliente depois, eu sempre deixo ali para usar como exemplo, eu pego uma situação real, né? Então eu pego uma informação do cliente que é real, porém desatualizada. Isso, para eu conseguir mostrar isso, né? Por exemplo, meu cliente, ele deixou eu mostrar, ainda assim eu tenho que assinar com ele um contrato de consentimento, alguma coisa do tipo, para não dar pau. Sim, com certeza. Se o seu cliente... Eu sei que se ele não deixar, é falta de ética, né? E aí também pode corroborar num crime. Mas no caso dele deixar, vou usar só que um dado desatualizado lá de 5 meses atrás. Entendeu? Sim, eu aconselho que todas essas questões detalhadas sejam tratadas no contrato de prestação de serviço, lá no início. E você não precisa ficar a todo momento pegando a assinatura do cliente, entendeu? Você trata tudo lá atrás, tudo num contrato padrão. O contrato vai ficar enorme, mas vai ficar tudo muito detalhado. E aí você utiliza. Agora, se o cliente não quiser, se ele negar a informação, nada impede que você mostre dados, mas sem identificar, né, o seu cliente, a sua empresa, a empresa que você prestou serviço. Entendi. Então é só eu não me identificar ela. Mas se você quiser utilizar, assim, trata tudo num contrato com autorização. E o que não é dado pessoal, né? Parece tomada, mas é focinho de porco. Vamos lá. Nome empresarial e CNPJ. Isso não é dado pessoal. Então, razão social da empresa, nome fantasia, CNPJ, isso vocês podem tratar sem dor de cabeça nenhuma. Inclusive, recentemente, não sei se vocês sabem, o MEI, ele utiliza na razão social o CPF da pessoa. E no final do ano passado agora, a Receita aprovou uma resolução que eles vão alterar. Eles vão retirar o CPF dali e vai incluir o próprio CNPJ. Por quê? Para proteger os dados da pessoa física do MEI. E o controlador de dados? Vamos lá. O controlador é aquele responsável por tomar as principais decisões. Então, vejam bem. Se vocês fazem a captura de dados para marketing da GHP, para a GHP, vocês são controladores, certo? Se o cliente de vocês, se a empresa que faz a captura de dados e repassa esse banco de dados para a GHP, ela é controladora e a GHP é operadora de dados. Porque a GHP, nesse caso, vai operar dados de terceiros, seguindo as orientações do cliente dela. Então, qual é a diferença entre controlador e operador? A diferença está no poder de decisão. Poder de decisão. A empresa que tem o poder de decisão sobre os seus dados é controladora. A empresa que opera dados em nome de outra, ela é operadora. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Agora eu vou avançar um pouquinho mais, hein? Que ninguém fala aí. Dá para se falar
em 2 ou mais controladores, aí já é uma questão mais complexa. A lei diz que não. Ela não é que ela diz que não, ela é omissa. Ela não fala se há 2 ou se é possível ter mais de 2 controladores. Mas, interpretando a lei, interpretando as normativas da ANPD que ela lançou, sim, é possível. Se em duas situações que vão ficar mais fácil. Por exemplo, grupo econômico. Às vezes a empresa ela constitui um grupo econômico de 2 ou mais empresas. Se 2 ou mais empresas, se elas tomam decisão conjunta a respeito dos dados, elas exercem controladoria conjunta. Ou parceria de negócio. Se a GHP e o escritório Adriano e Débora Advocacia vão fazer um evento e ambos, por cláusula contratual, tomam decisões a respeito dos dados pessoais, eles são controladores conjuntos. Tá? E com relação ao operador, vocês acham que poderia haver o suboperador? Uai, acho que dá, né? Eu acho que deveria, né? Porque às vezes é sempre alguém em nome da empresa que está fazendo essa operação, e aí, às vezes, na maioria das vezes, pode não ser o proprietário da empresa, né? Precisa de ter um sub ali, né? Alguém para. Sim. Terceirizado. Exatamente, Luiz, você falou isso, a palavra certa, terceirização. Se o cliente da GHP captura os dados, repassa para a GHP e fala, faz uma campanha para mim. A GHP fala, eu não estou conseguindo entregar, deixa eu terceirizar esse serviço para ABC Marketing. Aí terceiriza para a ABC, a cliente principal é a controladora, a GHP é a operadora, e a ABC é a suboperadora de dados, porque está operando dados em nome da GHP. A LGPD, ela não fala nada de suboperação de dados, mas, eu te falo, é plenamente possível existir e todos eles que participam da cadeia de tratamento de dados serem responsáveis, todos são responsáveis. Hoje a gente faz isso aqui com algumas empresas. Entendi. Com a JBiante é basicamente isso, né, Fred? É isso mesmo. Então, todos vocês toda a cadeia são responsáveis. E quem é o encarregado? O encarregado é aquele que é o responsável. Ele tem que ser nomeado pela empresa, ele é obrigado. A lei determina que a empresa nomeie um encarregado de proteção de dados. Tá? E coloque a informação do nome dele, a identificação dele e o canal de comunicação preferencialmente no site. Então, se a empresa tem site, coloca lá, encarregado de proteção de dados, Gustavo Pereira, canal de comunicação, lgpd@ghpdigital.com.br. Um exemplo, tem que ter. Tá? Ele é o responsável por receber reclamações dos usuários, clientes, para atender a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, atender requisições de delegados de polícia, de promotores, de juízes. O encarregado é o responsável pela proteção de dados na empresa. Um outro detalhe aqui importante. Quando saiu a lei também foi omissa de quem é que poderia ser encarregado de proteção de dados. E eu até fiz um exercício de adivinhação, apesar de não ter bola de cristal. Eu até tenho um vídeo lá no YouTube de que eu defendi que o encarregado ele não precisa ser empregado da empresa. Ele pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um empregado ou até mesmo um prestador de serviço da empresa. Tá? No caso, poderia, sei lá, deixar o Adriano, que ele é o meu advogado de LGPD, como um encarregado. Exatamente. E eu posso ser encarregado de várias empresas, desde que não há conflito de interesse, evidentemente. Entendi. E quais são os riscos de LGPD, pessoal? Eu gosto de categorizar em duas categorias. Vamos lá. Primeiro, se você está tratando dados pessoais de acordo com a base legal, tá? E aí, nós temos o artigo 7º da lei, ela traz 10 hipóteses de tratamento, sendo o principal o consentimento, mas não é só o consentimento. Porque tem muita gente falando na internet que precisa de consentimento para tudo hoje.
mas você tem outras 9 hipóteses, como, por exemplo, a obrigação legal. Você pega o dado pessoal do funcionário, você precisa assinar você não precisa do consentimento dele, você tem que cumprir a obrigação legal. Você precisa emitir uma nota fiscal para o cliente pessoa física. Você não precisa do consentimento do cliente pessoa física, você vai lá e emite a nota fiscal, e pronto. Não tem problema nenhum. Agora, o mais importante para vocês, em relação, né, à atividade de marketing, certamente é o consentimento. É o consentimento. O consentimento é tudo para vocês aí. Então, ao capturarem dados dos seus clientes, dos seus leads, vocês têm que, de alguma forma, registrar esse consentimento. Porque se houver algum problema no futuro, a obrigação de demonstrar isso, né, por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação do titular de dados é da empresa. Então, o que eu sugiro para vocês, se vocês ainda não fazem, tá? Sugiro, vocês podem pensar em outras soluções. Por exemplo, tem um site lá, tem aquele formulário de captura de dados, nome, e-mail, telefone. Aí, na hora que você coloca lá os dados estritamente necessários, o mínimo possível, tá? Coloca uma opção lá que ele está consentindo com o fornecimento de dados, ou que ele está de acordo com os termos de uso, com a política de privacidade, e ao clicar, quando ele clica em enviar, vocês enviam automaticamente um e-mail para ele e um e-mail para a GHP. Nesse e-mail, vocês têm que trabalhar aquilo que eu disse lá atrás, a tríade, que ele está dando consentimento dele livre e informado, tá? Sem nenhuma coação, ele está dando consentimento dele, a finalidade, para qual finalidade, e terceiro, que ele pode excluir os dados dele a qualquer momento, mediante requisição ao encarregado de proteção de dados da empresa. Ponto. Está registrado. Se lá na frente eu falar assim, juizar uma ação contra a GHP, eu não dei meu consentimento. Não, tá aqui, ó. Eu tenho um e-mail aqui que eu enviei para você. Adriano, no nosso caso, a gente não capta muito lead assim, a gente capta mais dentro do WhatsApp. Certo. Se caso eu tiver uma página dentro do meu site que fale a finalidade, que fale tudo isso, já serviria ou eu tenho que estritamente fazer essa comunicação 1 a 1 com cada cliente que for entrando, entendeu? Porque hoje a gente não... A maioria dos nossos clientes, eles não captam por formulário. Se eu clico, ela já vai direto para o WhatsApp, entendeu? Tá. Entendi. Mas vocês não conseguem mandar essa mensagem, ao invés para o e-mail, para o WhatsApp? Não dá, né? A mesma mensagem enviada para ele e para vocês. Ou pelo menos... automática, não. Ou pelo menos para ele. Pode ser uma resposta automática do próprio WhatsApp. Na hora que ele entra em contato, aí põe um formulário padrão como resposta automática. Olha, você entrou em contato com a GHP, né? Forneceu dados de livre e espontânea vontade. A finalidade aqui é para tal. Você pode eliminar os seus dados a qualquer momento. Entendeu? Entendi. Você pode fazer uma resposta automática no próprio WhatsApp. E isso tem que ser registrado. Então, você tem que fazer backup do WhatsApp. Se em algum momento você precisar provar, você prova. Entendi. Você tem aqui, para cumprir a obrigação legal, que eu já disse, aí a administração pública, órgão de pesquisa, para execução de contrato. Não precisa, se você tiver cliente pessoa física, você não precisa de consentimento dela para execução de contrato. Ela que te procurou, ela tem que fornecer os dados para executar o contrato. Aí, processo judicial, proteção da vida, tutela da saúde, interesses legítimos. Isso aqui é uma cláusula aberta. Uma cláusula aberta à interpretação. Tudo que não se encaixa nos outros aqui, a gente coloca aqui, vamos dizer assim. O que é o exemplo de interesse legítimo da empresa? São os cookies necessários que eu já disse. Aqui está a base legal dele. A empresa ela precisa de determinados cookies para funcionar, o site da empresa. Então, tem essa base legal. Um outro exemplo, a empresa ela faz a filmagem do ambiente dela, por câmera. Então, os clientes que frequentarem o estabelecimento, os colaboradores, eles têm ciência de que a empresa está filmando o ambiente com base no seu interesse legítimo, de proteger, de segurança para o estabelecimento.
Se eu, por exemplo, sou uma instituição de ensino e, sei lá, na hora que eu vou fazer o contrato lá da matrícula e tal, eu coloco um contrato de direito de imagem e eu colocando esse contrato de direito de imagem, eu necessariamente garanto que eu posso usar a imagem dos alunos a hora que eu quiser, ou esse aluno ele pode reivindicar isso de alguma forma? Boa pergunta, Luiz. O exemplo que eu vou te dar aqui é a mesma situação. Quando eu trabalho para o cliente, para a PJ, para a empresa, eu faço um contrato, por exemplo, contrato de trabalho, que equipare-se aí ao contrato de prestação de serviço. Eu coloco lá que o usuário, o cliente, ele autoriza o uso da imagem dele por tempo indeterminado a título gratuito. Mas que ele pode, a qualquer momento, mediante um pedido escrito, pedir para não ser utilizado mais a imagem dele. Porque isso é direito do usuário cliente. Então, no seu caso aí, se o aluno ele não quer que a sua imagem seja veiculada, seja utilizada pela instituição financeira, ele tem esse direito. Basta comunicar por escrito. Entendi. Porque a imagem da pessoa é um direito irrenunciável, tá? Ela pode exercer o direito sobre a imagem dela a qualquer momento. E não há cláusula que fale o contrário que vai proteger a empresa, não. Então, se eu gravo, sei lá, um filme, sou um ator de um filme, e eu quiser falar que depois eu não quero que a minha imagem apareça mais nesse filme, eu consigo? Nesse caso, aí tem um componente que diferencia, né? Que é o contrato. Então, nesse caso, é diferente. Aí você tem um contrato. Você pode até conseguir deixar de utilizar a sua imagem, mas você terá que pagar uma multa contratual aí por essa quebra do contrato. Porque no contrato vai estar escrito, você está recebendo X para a divulgação da sua imagem. Entendi. Ok. Então, pessoal, eu falei duas categorias de riscos. Uma é a base legal. A segunda é a proteção contra o acesso indevido de terceiro. Vocês estão acostumados com tecnologia, vocês estão preocupados com isso. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege tudo, inclusive físico. Por exemplo, nessa imagem aí, não está legível, mas é uma escala de revezamento de um cliente, com dados pessoais dos funcionários, que foi jogada no lixo por inteiro. Não pode. Uma pessoa, um lixeiro, qualquer pessoa que passe e pega, ela vai ter acesso às informações. Então, o descarte de material com dados pessoais também, ele tem que ser fragmentado. Por exemplo, backup criptografado. Você tem que fazer para proteger os dados do seu cliente. Então, a gente vai tratar logo de outras medidas. Ataque phishing, né, que é muito comum agora, a pescaria. O estelionatário não para, né? Todo dia você recebe uma ligação, uma mensagem pelo WhatsApp, me passa isso, me passa aquilo, para tentar acessar suas contas. Essa aqui foi de um cliente também, lá do posto. O funcionário, imagina, um funcionário de abastecimento de pista no posto, ele não tem conhecimento de LGPD. Depois da primeira reunião que a gente teve, ele entrou no radar dele, e aí ele recebeu uma ligação de uma pessoa que se dizendo do sistema e tal, e que estava fazendo perguntas, pediu e-mail e tal, e aí ela ligou, clica no e-mail e tal, e ele achou estranho e não respondeu. Se ele clicasse, ela teria acesso ao banco de dados da empresa, do posto, e o posto deixaria de operar em um piscar de olhos. Então, tem que tomar cuidado. A conduta do colaborador é o principal ponto vulnerável das empresas. Ele tem que estar consciente dessa proteção de dados. Então, vamos lá. Medidas técnicas de proteção de dados. Quais são elas? São todas as medidas de tecnologia da informação disponíveis no momento, tá? Como eu disse, um backup criptografado, um bloqueio de IP, uma autenticação em 2 etapas, agora já se fala em multifatores, né? Autenticação multifatorial. Porque as 2 etapas já está sendo
quebrada, né? Exa- Vamos dizer assim. Exatamente. Então, são essas medidas que tem que implementar. Por exemplo, o site aqui do escritório, final do ano passado, ele sofreu tentativa de invasão de um atacante lá da Tailândia. Eu não vendo para Tailândia, não tem nenhum cliente na Tailândia. Então, eu liguei para o Rodrigo e falei, bloqueei o IP aí da Tailândia. Ele bloqueou, cessou o acesso. Então, é uma medida para proteger dados. Teve uma empresa de marketing que na rua de cima de casa, no Bom Pastor, que teve o site acessado e derrubado. Teve que refazer outro do zero. Está tendo muito mesmo, inclusive aqui em Varginha, região, aquele ransomware. O atacante entra no banco de dados da empresa, por um ponto vulnerável, encriptografa e quer moeda digital em troca para liberar o acesso. Mas quem garante que se paga, ele vai liberar? Às vezes é só por maldade, sabe? Nesse ponto aqui, a gente não tem um manual orientativo de quais as medidas a serem adotadas, né? A NPD ainda não lançou. O que eu indico muito, principalmente para empresas de TI, não é o caso de vocês. No caso de vocês, eu acredito que vocês deveriam consultar profissionais de TI para implementar medidas, mas para as empresas que trabalham com TI, por exemplo, a HyperHost, a SharkDev, eu indico o controle CIS. CIS é o acrônimo para Centro para uma Internet Segura, que é uma instituição não governamental, que ela reúne as melhores práticas de segurança da informação no mundo todo e, periodicamente, ela faz um compilado. E ali é interessante que ela divide as empresas em 3 perfis. Primeiro, que são as empresas como o nosso escritório, como a GHP, que está preocupada com os dados do seu negócio e a operação que esteja em constante... como é que fala? Que ela esteja trabalhando, sem preocupar com medidas técnicas de proteção. O segundo perfil são as empresas que trabalham para proteger dados, que fornecem tecnologia da informação. A IP-hosting, que hospeda um site, que fornece um backup criptografado, ela se enquadraria no segundo perfil. E o terceiro perfil são aquelas empresas que lidam diretamente e somente para medidas de cibersegurança. São medidas mais avançadas. Fala aí, Luiz. Então, vamos supor que a gente contrata aqui uma empresa que é responsável por fazer essa proteção dos dados dos nossos clientes. Uhum. Em algum momento, esses dados eles são acessados por alguém que tentou hackear a gente e conseguiu. E aí um cliente, alguma pessoa que tem esses dados vazados, processa a gente. Essa responsabilidade é nossa ou da empresa que a gente contratou? Excelente pergunta, hein? Essa é complexa. Vamos lá. Seguinte, vai ter que se apurar a culpa. Em primeiro ponto, vai ter que se apurar a culpa. Se restar demonstrado que a culpa é do prestador de serviço que você contratou, ele será responsável, tá? Agora, o que acontece? Aconteceu recentemente aqui, num cliente. Houve um vazamento de dados. A empresa acusou a empresa de TI. Só que o vazamento ocorreu por falha do funcionário da empresa, que passou senha, login, por e-mail, para alguém. Então, tem que restar demonstrada a culpa de quem que é. Tanto um quanto o outro pode ser responsabilizado, tá? Agora, o que a lei fala? Ela fala que, quando há um vazamento de dados, e uma pessoa prejudicada, ela entra na justiça, o juiz vai determinar a inversão do ônus da prova. Vou explicar com mais calma. Todo mundo que vai na justiça e alega, ele tem que provar. Então, o titular dos dados, ele vai na justiça contra a GHP e fala, olha, vazou meus dados na GHP. Em regra, ele tem que provar. Só que na LGPD inverte. Ele fala e o juiz faz assim, o GHP, prova que não houve vazamento. Então, por isso que é importante todo esse processo de proteção de dados, para que, se houver, a GHP fala, não houve vazamento. Está aqui, ó, os relatórios, os logs de acesso, as medidas implementadas, a culpa não foi da GHP, o vazamento não foi daqui. É assim que funciona. Outra coisa muito importante também, a respeito da sua pergunta, Luiz,
Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, e mesmo assim houve um vazamento. Realmente foi a GHP o responsável aqui, foi um funcionário que vazou os dados. O que acontece? Tudo isso que você fizer será levado em consideração na aplicação da penalidade. O juiz vai considerar que a empresa agiu de boa fé. Ela preocupou-se preventivamente, mas mesmo assim houve um vazamento. Então, isso vai ser considerado como um atenuante de pena. Entendi. Show. Então, a gente tem medidas técnicas aqui, e temos medidas técnicas, né, de assessoria de TI, mas tem medidas também que podem ser implementadas dentro do próprio software ou do site do cliente, tá? Que aí já é com o Márcio lá da SharkDev. Como, por exemplo, se o software permite a anonimização de dados. Aí é algo mais complexo, é algo de programador, mas é uma medida técnica que pode ser implementada. Uma pseudo-anonimização, dentre outras medidas que ele pode implementar. E medidas administrativas de proteção de dados, né, que andam em conjunto. A lei fala em medidas técnicas e administrativas. Isso daqui já é a minha área, que é o compliance em LGPD. Compliance é uma palavra estrangeira para dizer que é a conformidade. Então, é conformidade com a LGPD, é um programa de gestão de riscos, tá? Programa administrativo. Eu gosto de simplificar o processo. Tem pessoas que falam em 9 pilares, 7 pilares. Eu criei essa minha metodologia de implementar um programa de gestão de riscos de LGPD em 4 pilares. Então, vamos falar de um a um. Identificação de riscos. Então, quando eu entro na empresa, eu faço uma coleta de dados inicial e elaboro um diagnóstico. Falo assim para a empresa, olha, você não tem backup criptografado, faça isso imediatamente, emergencialmente, antes que o programa acabe, porque isso é uma medida emergencial. Olha, você não tem o encarregado de proteção de dados nomeado no site. Inclua no seu site, imediatamente, sob pena de responder uma multa. A gente forma um comitê de compliance, que são as pessoas de cada departamento dentro da empresa, né, para que a gente possa discutir as medidas que vão ser implementadas no decorrer do projeto de LGPD. A gente cria um grupo no WhatsApp para a gente debater sobre LGPD. Identificação de riscos. É isso, esses riscos que eu disse para vocês, riscos de tratar sem uma base legal, riscos de acesso indevido de terceiro, a gente identifica todos os riscos na empresa, e aí a gente faz uma priorização através dessa matriz de impacto e probabilidade. Com as respostas de todos, a gente vai chegar a um nível de risco. Então, se o nível é um nível vermelho aqui, um nível mais alto, a gente vai dar prioridade para ele. Se ele é moderado, mediano, ele também vai ter sua atenção. Agora, se ele é improvável e relevante de acontecer, a gente tolera o risco, tá? E continua o processo. Agora, uma pergunta que todos fazem. Nesse processo de identificação de risco, a gente tem que sempre eliminar o risco? Não. Nem sempre tem que eliminar risco. A gente pode mitigar o risco, que é o meu trabalho, de mitigar risco. A gente pode eliminar, evidentemente, se o cliente não quiser correr aquele risco. A gente pode compartilhar o risco. Então, você compartilhar risco como? Através de cláusula contratual. Vou fazer uma análise do contrato que eu tenho com o meu contador, que eu tenho com o meu fornecedor de software, vou compartilhar risco com ele aqui, porque ele também é responsável pela LGPD. Ou eu posso topar e enfrentar o risco, que é o que muitas startups fazem hoje em dia. Elas sabem do risco que elas estão correndo, mas elas enfrentam e, às vezes, até elas criam um fundo de reserva para as ações que poderão eventualmente vir. Então, aqui, a segunda parte são os requisitos, e aí a gente já define as medidas que vão mitigar esses riscos. A gente vai montando um plano de ação com medidas, com o responsável legal pela implementação, com prazo para implementação, para acompanhar o status da implementação. Eu entrego o inventário de riscos, que é esse processo de identificação e priorização de riscos. A terceira parte entra na customização, porque aí cada empresa ela tem as suas peculiaridades, né, para implementar.
chega um momento que eu entrego um caminhão de documentos para a empresa. Então, tudo que é documento, eu entrego para a empresa. Eu vou listar aqui contrato de trabalho, contrato com fornecedor, política de dado pessoal, política de privacidade do site, termos de uso do site, autorização de uso de imagem, enfim, todo e qualquer documento, chega nessa fase, eu entrego para a empresa. Se a empresa não tiver, eu crio. Se ela tiver, eu reviso de acordo com a LGPD. Depois a gente vai ter um encontro para tratar do canal de denúncia, do papel do encarregado de proteção de dados, como é que ele deve proceder ao receber uma denúncia, ao tratar uma investigação interna na empresa. E aí uma segunda crítica que eu faço à LGPD é que ela fala que tem que ter o encarregado de proteção de dados e o meio de comunicação, né, preferencialmente no site, mas ela não trata do canal de denúncia. E aí eu me socorro, por analogia, a esse decreto 11.129, que regulamenta a lei anticorrupção, e ele fala que o canal de denúncia ele tem que ser aberto, amplamente divulgado para funcionários terceiros, e tem que proteger o denunciante de boa-fé. E também, nesse programa, você tem que instituir medidas disciplinares, porque se o funcionário ele é treinado para proteger dados e ele não faz, ele pode sofrer medidas disciplinares. No final, a parte final do programa, a gente trabalha com a comunicação. Definir os objetivos e atividades de marketing, porque a comunicação para o mercado e para os funcionários é muito importante. Você tem que ancorar o seu cliente, colocar na cabeça dele que você tem um diferencial. Olha, de todas as agências de marketing aqui em Varginha e região, eu estou em conformidade com a LGPD. E aí? Você quer trabalhar com quem? Eu também proponho, e se possível, que a empresa faça uma variação da marca dela voltada para a LGPD. Porque aí toda ação de LGPD que ela faz, ela coloca aquela marquinha, né, um cadeadinho, um selinho, alguma coisa, para vincular o nome dela à LGPD. Um slogan, né, lá no Posto Líder, eles criaram um slogan muito interessante lá. A nossa bandeira é a sua proteção. Envolve não só a LGPD, como também questões de segurança do trabalho, como proteção do funcionário, né? E isso realmente reflete na política dele lá. E entrega um programa com um treinamento para os funcionários. Então, vocês podem ver, e do início ao fim, o programa de compliance ele gira em torno do PDCA, que é uma metodologia da administração, em que você planeja, executa, analisa, depois reflete o que deu certo, e o que não deu certo, você vai buscar melhorias. Agora, vejam só o artigo 42 da LGPD, o que ele diz. O controlador ou o operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados, causar a outra pessoa dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à lei de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Certo? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O vazamento de dados por si só enseja dano moral? Pensem bem. Na minha opinião. Então vamos lá. Vazou um dado de um cliente da GHP. Vazou. Ele tornou-se público. Vazou. Só esse fato enseja dano moral? Eu acho que sim, porque moralmente ele não quer que isso seja exposto, vamos dizer assim. Não sei, na minha opinião, eu acho que se na cabeça dele ele precisa defender isso, ele não quer mostrar, é igual eu ter alguma coisa dentro de casa lá, que alguém vai lá, invade minha casa, filma, mostra e, sei lá, joga no mundo aí, eu acho que é moral. Eu acho que não, acho que só se caso gerar algum dano para essa pessoa, algo do tipo, né? Não precisa ser financeiro. Caso seja algo, igual o Luiz falou, que, poxa, eu não quero que isso seja mostrado, isso aqui não é privado. E aí sai alguma coisa. Agora, sei lá, saiu um número de um WhatsApp dele, se não acontecer nada, acho que não tem ali... No caso de número de WhatsApp, eu acho que é pior ainda, por isso que fica esse pessoal da Vivo, da Claro, te mandando mensagem o dia inteiro.
Olha, eu vou dizer que todos estão certos, viu? Vamos lá, olha só a seguinte notícia, olha a confusão. A Eletropaulo vai indenizar uma idosa por vazar dados pessoais, tá? Aqui é o caso que o Luiz disse. Só vazou os dados e a Eletropaulo vai pagar 5 mil para a idosa. Beleza? Só vazou os dados. Agora a segunda notícia. A mesma empresa, a Eletropaulo, vazou dados de outra mulher. E para o juiz, não gera indenização, porque a consumidora não provou o dano, igual o Gustavo disse. Então, vejam bem, o que essa decisão mostra aqui? Eles estão seguindo, nesse caso aqui, o direito alemão. O direito alemão fala o seguinte: para indenização, no caso de vazamento de dados, não basta só o dano-evento, que é o vazamento. É preciso um dano resultado. Um uso indevido dos dados daquela pessoa. Mas vejam bem, teve um juiz que deu, só pelo vazamento. Então, a empresa ela não pode ficar à mercê da insegurança jurídica do nosso país. Ela tem que trabalhar, né, para proteger todos os dados, para não haver vazamento em hipótese nenhuma, para ela não ficar à mercê dessa interpretação judicial. Bem, pessoal, Depende da defesa do advogado também, né? Oi? Depende da defesa que for feita, né, também, porque às Exato. vezes a primeira não foi uma defesa tão boa, né? Exato. Na segunda ele já estava esperto. Exatamente, tem isso também. Pessoal, o que vocês têm de dúvida que a gente pode arrematar agora? Uma coisa, né, que foi falado lá é sobre a responsabilidade da GHP, no caso ali de vazamento de dados. Uhum. Só que, no caso, a gente não capta dados de cliente nenhum, a não ser quando o cliente ele é nosso cliente, ele usa os dados da empresa dele, não dos clientes dele, porque os dados do cliente dele vai diretamente para ele, a gente nem tem acesso a isso, né? A gente faz só a intermediação ali para que esses dados sejam coletados. Caso tenha vazamento, nessa situação ainda assim a gente responderia por alguma coisa, porque a gente não tem acesso a nada, a gente faz a ponte para que o dado do potencial cliente do nosso cliente seja captado para ele, entendeu? Mas vocês não participam dessa cadeia de tratamento? Vocês não sabem o nome, RG, alguma informação? Não. A gente pode até ter acesso no e-mail, aonde chega, né? O CRM que é utilizado, que é o sistema. Mas normalmente a gente não tem um usuário dentro desse sistema, a gente usa o usuário do nosso próprio cliente. E a informação do cliente normalmente vai diretamente para ele, ela não passa por a gente. A gente poderia ter acesso se a gente quisesse, mas normalmente o caminho normal a gente nem olha, entendeu? Igual você está dizendo, se você não tem acesso aos dados, você tem que demonstrar em juízo que você não teve culpa. Não tem acesso e não teve culpa. Você tem que demonstrar isso. Entendi. Para não ser responsabilizado. Por quê? Porque todo mundo que participa da cadeia de tratamento, ele é responsável. Se você teve acesso aos dados em algum momento, né, você pode vir a ser responsabilizado por isso. Aí vai acontecer aquilo que eu te falei lá da inversão do ônus da prova. O autor alega que vazou dados na GHP. Apesar de você estar me dizendo isso, que realmente não foi aí, você vai ter que demonstrar que realmente não houve. Entendi. Mesmo não precisando controlar os dados do cliente, a gente precisa ter um controle se a qualquer momento a gente tem acesso a esses dados se não vazou por aqui, é isso? Exatamente. É como registrar todo esse caminho aí do serviço de vocês. E, Adriano, eu queria, na verdade, uma opinião pessoal sua de onde que você acha até onde que vai chegar isso com relação à proteção de dados relacionado a anúncios mesmo. Você acha que vai existir um momento que a gente não vai poder mais usar os dados das pessoas e aí a gente vai ter que anunciar de uma forma totalmente obscura? E você acha que isso, no final, realmente é uma coisa boa, uma evolução?
Porque eu, particularmente, eu gosto, eu vou receber anúncio de qualquer jeito. Então, eu Uhum. gosto de receber anúncio de coisas que pelo menos me interessem. Eu penso assim. Entendi. Ó, Guilherme, tá caminhando, é um caminho sem volta para a proteção dos dados, sabe? É o que eu muito digo nas minhas palestras. Antigamente, era muito fácil você dividir o que era público e o que era privado. Hoje, com a tecnologia avançando cada vez mais, misturou tudo, né? Nossa vida particular, nossa vida profissional. E o que eu tenho notado de tendência é, você pode sim fazer anúncio direcionado com os dados da pessoa para formar o perfil comportamental dela, para as preferências de compra, desde que você seja transparente e informe a finalidade e quais os dados estão sendo tratados. Se você for muito claro com o seu cliente, isso vai continuar, vai valer. O que não vai dar certo são campanhas obscuras, vamos dizer assim, campanhas que não são tão claras com o cliente. Entendi. Mas hoje isso já acontece, viu, Gui? Quando você receber algum anúncio, você clica ali naqueles botãozinhos de configuração para você ver. Tem lá o porquê que você recebeu aquele anúncio. Aí ele fala, porque você já interagiu com a página anteriormente, ou porque você demonstrou interesse, sei lá, em cachorro, se caso for alguma coisa relacionada a isso. Eu sei que isso já acontece, mas a minha pergunta foi porque, tipo, cada dia mais estão criando leis para, acho que, privar esses dados. Será que o caminho que eles querem é que chegar um dia que a gente aceite não ter nenhum dado? Tipo, a gente não... Não, na verdade, eles querem ter um pouco, trazer para as pessoas um pouco mais de liberdade, sabe? Porque elas estão sendo muito presas nas teias da tecnologia. Eu acredito que seja isso. As pessoas terem um pouco mais de sossego, de privacidade. Entendo. Igual, por exemplo, você diz que gosta de receber indicações, né, do seu perfil. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto de receber anúncio, não, mas eu sei que é inevitável que você vai, no decorrer do seu dia, receber. Então, eu prefiro que seja um anúncio de coisas que eu tenho interesse. Agora, falar que sim. vai receber, isso é impossível. Sim, sim. Agora, uma dica, eu acho que fica uma dica de ouro aqui que eu não disse para vocês, principalmente do pessoal de marketing, que é o seguinte: a lei fala do consentimento, beleza. Mas ela fala também que dados tornados manifestamente públicos, não precisa de consentimento. Então, vocês podem pegar essa ideia aí, ó. Entendi. Entendeu? Informação jogada na rede social pela própria pessoa. Isso é informação pública. Se ela tornou público, vocês podem utilizar. Entendi. Quando a gente faz as nossas campanhas, elas não funcionam normalmente especificamente alguns dados de alguma pessoa que postou lá. É sim o que a própria ferramenta, né, de anúncio coleta do cliente e disponibiliza para a gente. Então, nessa evolução, eu vejo mais trabalho para o Facebook, para o Instagram, para o Google, para o YouTube, para o TikTok, para o LinkedIn se adequar a isso, para que eles tenham essa informação para comercializar e vender para a gente que é anunciante, do que necessariamente a gente que é anunciante. E o que eu vejo assim da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma coisa ruim. Ela só veio para colocar ordem no negócio e, se seguido, né, da forma correta e o que ela estipula, não vai atrapalhar, não. Dependendo, pode até melhorar, porque a pessoa, a hora que ela chega num ponto que ela já está, a ferramenta já está tudo ali de acordo com a LGPD, todo mundo já está, né, dentro desse cenário, né, dentro da mesma página, pode ser que tenha até possibilidade de ter mais informações assertivas, porque ela já vai estar mais de acordo, a pessoa talvez já vai estar até fornecendo por conta própria, né? Então, não sei. E o tráfego vai dar um jeito também. Vai se adaptar. O tráfego pago vai se adaptar. Eu acho que, tipo, os caras não vão deixar de falar assim, pô, então acabou, a gente não vai anunciar mais. Algum método eles vão utilizar para a gente chegar no... Só não vai ser mais através de dados, né, diretos, mas vai ter pode ter dado de navegação ali, não sei. Tipo, o que a pessoa acessa, não sei se isso é uma proteção de dados necessariamente, mas sei lá, se eu visito o site tal, a inteligência artificial consegue
ver o meu interesse através do meu uso ali na internet, talvez, pode ser isso, não sei. Aí talvez também, Luiz, se for para formar um perfil comportamental, né, e identificar uma pessoa, é um dado pessoal, uma proteção. Mas a evolução da tecnologia, ela vai trazer a reboque a evolução da LGPD também. A LGPD sempre vai sendo alterada para proteger os dados das pessoas. Isso pode ter certeza. Gente, isso porque, como eu disse anteriormente, as pessoas estavam muito presas, né, à tecnologia, sendo invadidas. Vocês devem ter assistido o documentário Privacidade Hackeada. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Por quê? Estão influenciando eleições. Está ficando grave, entendeu? Lá na China, uma pessoa identificada na rua com a câmera de segurança, em questão de segundos, o governo chinês sabe tudo dela. Inclusive, se ela tem tendência a assassinar, tendência suicida. Então, a invasão do ser humano está sendo muito grande pelos governos. Então, eu vejo, a meu ver, como bons olhos a LGPD para proteger a liberdade individual da pessoa. Eu também certeza. vejo desse formato. Eu acho que é um mercado que não acaba, não, viu? Faz sentido, isso aí gera uma economia, gira, né, a economia e tal. Sim, sim. Bem, pessoal, é isso. Agradeço aí pela atenção de vocês nesta quinta-feira, quase 1h30 Pré-carnaval. de conversa. Pré-carnaval. Todo mundo com a cabeça nas marchinhas. Obrigado Então, pela disponibilidade. a gente que agradece, Adriano. É um prazer, tá? Tamo junto aí. Se vocês precisarem de outras orientações, eu sou parceiro do Gustavo do BNI aí, só mandar no WhatsApp. Eu posso ajudar vocês com essas questões aí, beleza? Beleza, a gente agradece demais, viu, Adriano? A gente tem dedicado bastante nesse mercado e não tem como fugir de estar tudo de acordo juridicamente. Eu tenho dúvida que essa consultoria, né, que você deu para a gente aqui vai agregar bastante.